lugar para adoração ao Teu nome, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, por isso. Queremos ouvir a Tua voz nesse momento, a Tua instrução, como bem mesmo o Teu servo, Senhor Deus, ali na oração pastoral, Senhor Deus, suplicou ao Senhor. E esse é o nosso desejo, Pai, que o Senhor fale ao coração da igreja, que o Senhor esteja instruindo e alimentando o Teu povo por meio da Tua palavra, Senhor Deus, e trazendo por meio do Teu Espírito o entendimento dela, Senhor. Que o Teu Espírito Santo fale ao coração de cada um, Senhor, e que a Tua palavra se torne bênção, Senhor, e traga, Senhor, restauração, Pai, traga conhecimento, traga, Senhor, mudança de vida, Senhor, reconhecendo, Pai, que não somos nada nesse mundo sem o Senhor, e que precisamos e que necessitamos, ó Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia e da Tua palavra guiando as nossas vidas, porque o Senhor é o nosso pastor. Fica, Senhor Deus, com o Teu povo nesse momento, abre os nossos olhos e o nosso entendimento, para que a Tua palavra, Senhor, encontre um lugar, morada em nossos corações. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Versos 11 e 12. Nós temos feito algumas pregações sobre a disciplina do Senhor, e falamos no início que o propósito era fazer uma comparação da disciplina do Senhor com a disciplina bíblica, ou seja, dos pais em casa, porque esse é o fundamento da Escritura. E para nós entendermos o que significa a disciplina, não somente na igreja, mas aqui no nosso caso, a disciplina do Senhor na vida do seu povo, mas aqui no nosso caso, aquilo que nós pais devemos fazer com os nossos filhos, esse discipulado que representa, em que essa disciplina bíblica está contida, eu achei interessante trazer essas mensagens, mesmo porque a nossa igreja está crescendo internamente também, Temos muitas crianças que estão nascendo aí no meio do povo da aliança, e nós pais precisamos saber como lidar com isso, como criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E é a Bíblia que vai nos dizer isso, é a palavra de Deus que vai nos dizer isso, e ela tem muito a nos dizer a respeito disso. Eu gostaria de ler o verso 11 e o verso 12, e a partir daí fazer relembrar aos irmãos algumas coisas, fazendo alguns comentários, e aí partir para a exposição do verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Filho, não rejeites a disciplina que vem do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, voltando ao que nós falamos anteriormente, nós vimos que a estrutura desse capítulo pressupõe que o filho não cumpriu as suas obrigações e que o Senhor teve de lhe dar castigo em vez de bênçãos. E essa é a estrutura que foi montada aqui por Salomão, desse verso, onde desemboca no verso 11 e 12. Esses versos que nós temos à nossa frente vão nos mostrar que a prosperidade e a adversidade são uma mistura sábia e necessária na vida de um crente. Prosperidade e adversidade. E a primeira coisa que nós observamos é que no verso você percebe aqui a disposição de rejeitar a disciplina do Senhor, de alguém, do filho, rejeitar a disciplina do Senhor. E essa disposição vem porque a disciplina é dolorosa. E aí nós vimos que o livramento da insensatez se dá por meio dessa disciplina, por meio da vara. Provérbios capítulo 10, verso 13. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. E aí nós vamos perceber que esse verso nos mostra que para controlar a energia
bruta do insensato, é preciso o uso da força. Por isso, Provérbios capítulo 22, verso 15 vai nos dizer: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. E aí nós vimos que a disciplina do Senhor no lar tem o seu fundamento teológico na aliança de Deus com o seu povo. E é isso que nós estamos vendo aqui: o Senhor disciplinando um homem, seu filho, ou seja, filho da aliança, porque pecou contra o Senhor, porque não ouviu as instruções. E aí nós vimos também que dentro desse escopo teológico da aliança, Deus é descrito como um pai que ama o seu filho e por isso o corrige. E aí nós vimos que aquela expressão, como um homem disciplina seu filho, tem um significado teológico relacionado à aliança de Deus com o seu povo. E aí afirmamos que por esta razão está na aliança de Deus com o seu povo a base teológica para um pai terrestre disciplinar e corrigir seu filho. E aí nessa perspectiva, no âmbito da aliança de Deus com o seu povo, ele é chamado como um pai, essa é uma linguagem pactual. E paralelamente a isso, o pai, nós temos a imagem do Senhor da aliança, e como tal, há uma relação análoga, de semelhança com os nossos filhos, corrigindo, repreendendo, instruindo e atendendo às suas necessidades. E aí, dentro de toda essa perspectiva, nós vimos que não podemos interpretar negativamente a disciplina que vem do Senhor. E comparando com a disciplina paterna, e aí eu gostaria de chamar a atenção dos infantes da igreja: Samuel, Daniel, Bernardo, Rebeca, Julinha, Manuela, Melissa, todos esses que estão debaixo do cuidado paterno e ainda são disciplinados dessa forma, que é o exemplo do texto apresentado, não podem interpretar negativamente a disciplina que vem dos seus pais, principalmente se eles exercem uma disciplina bíblica. E eu estou falando para eles, porque eles entendem essa linguagem, eles sabem o que eu estou dizendo. Os nossos filhos, eu citei esses, temos outros aqui, porque eles já compreendem isso. Eles não podem rejeitar a disciplina que vem dos pais. Eles não podem se enfadar dessa disciplina ou desprezá-la, porque eles estarão pecando contra o Senhor, da mesma forma que nós estamos vendo aqui no texto bíblico. E aí, voltando a lembrar algumas coisas que nós falamos na última exposição, e se referindo ao povo de Israel no deserto, a disciplina de Deus, nós vimos que tem o objetivo de testar o coração do povo. E ali naquele caso, por causa da fome e do suprimento vindo de Deus por meio do maná, eles deveriam entender que não só de pão viverá o homem. E aí vimos que a disciplina transmite a certeza de que realmente nós somos filhos de Deus. Transmite a certeza de que realmente se é filho daquele que se disciplina. A própria palavra disciplina no seu original tem o sentido de um estilo de vida teocêntrico, conforme nós vimos lá em Hebreus capítulo 12, versos de 5 a 8. E aí nós percebemos que a disciplina é instrutiva na vida do crente, pois seu propósito é restaurar o aflito à conduta apropriada. Deus quer que o seu povo mude por causa da disciplina aplicada. Da mesma forma, a disciplina com vara instrutiva. E eu perguntaria assim: por que insistir na vara, sabendo que ela faz parte de um conjunto de coisas e comportamentos piedosos na instrução dos seus filhos, como carinho, envolvimento, amizade,
Por que essa ênfase? Como às vezes parece que ela é aplicada ou usada sozinha, sem essas mesmas coisas que nós estamos falando aí, porque ela está sendo tirada e substituída por qualquer coisa que não tem o mesmo valor ou valor algum. E essa disciplina bíblica faz parte da nossa fé, é um elemento essencial da nossa piedade e religião, pois é a palavra de Deus, a Bíblia. E Deus nos ordena assim fazer na sua palavra. A disciplina é um instrumento que serve de estrutura para o verdadeiro arrependimento, como nós vimos. E aí nós vemos que a correção na justiça é um instrumento tão importante na vida do crente. Por isso a Escritura vai alinhar a vara com a instrução, e é essa que é a disciplina bíblica, como vemos o apóstolo Paulo falando ali em Efésios capítulo 6, verso 4. Paulo ali aplica em casa, com o fundamento da disciplina do Senhor em seu povo. É essa aplicação que Paulo faz ali, de dizer aos pais não provocarem a ira dos filhos, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. E nós vamos perceber que há uma relação de oposição aí, onde o que seria então gerar ira no coração de um filho, criá-lo de uma outra forma que não seja essa, bíblica. E aí nesse escopo nós vimos que a disciplina do Senhor em seu povo pode assumir a forma de dor, sofrimento, fome, guerra e etc. E esses instrumentos, como nós vimos, da disciplina do Senhor, são a vara de Deus sobre o seu povo, que comparativamente são chamados, de vara ou de vara de Deus, e metaforicamente representada na disciplina dos pais, a vara para a correção dos filhos. E até mesmo porque há essa representação figurativa e metafórica das correções do Senhor em seu povo, para um pai que disciplina o seu filho. Abra 2 Samuel capítulo 7, verso 13 e 14a. Ele diz assim: este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filhos de homens, mas a minha misericórdia não se apartará dele. Eu fiz questão em deixar o verso 14a, porque a misericórdia de Deus tem que acompanha a sua vara. E vara aqui de homens, por mais que seja uma expressão literal, ele está se referindo ao que o Senhor ia fazer no meio do povo se eles violassem a sua aliança. Fome, sede, seriam entregues aos seus inimigos. Olha o que Jó, capítulo 21, versos de 7 a 9 vai dizer. Eu fiz questão de acrescentar essa parte. No verso 15, mas a minha misericórdia não se apartará dele. Jó, capítulo 21, versos de 7 a 9, mostrando claramente que esse é o instrumento do Senhor, a disciplina e a sua misericórdia. Diz assim: como é, pois, que vivem os perversos? Envelhecem e não se tornam mais poderosos? Seus filhos se estabelecem na sua presença, os seus descendentes ante seus olhos, as suas casas têm paz sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. Percebam que essa expressão que ele usa aqui é metafórica. Que vara de Deus é essa? O seu touro gera e não falha, as suas novilhas têm cria e não abortam, deixam correr suas crianças como um rebanho, e seus filhos saltam de alegria, cantam com tamboril e harpa e alegram-se ao som da flauta. O que seria essa vara de Deus? Seria os problemas e as dificuldades da vida.
Jó, por causa do seu sofrimento, estava falando que os perversos não eram alcançados pelos males desse mundo, como erradamente também Asaf observa em sua visão limitada desse mundo. Mas apesar disso, ele consegue enxergar mais longe. E eu gostaria de ler com vocês o Salmo 73, verso de 1 a 28, que fala sobre isso. Ele diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviássemos os meus passos, pois eu invejava as arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos, pois neles não há preocupações, seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus, acaso há conhecimento? Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Confiam de súbito, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro que eu me compraza na terra. Ainda que minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus no Senhor. Bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Por isso que Jó, lá no capítulo 42, verso 3, vai dizer assim: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Porque foi isso que Deus falou, acho que lá no capítulo 38 de Jó. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Percebam aí essa relação da vara de Deus, das coisas que nós recebemos nesse mundo como disciplina da mão do Senhor, e o instrumento que o Pai usa para exercer instrução e corrigir o seu filho por causa do pecado. Por isso aqui no capítulo 3, no verso 12, nós temos a exortação para que ele não sinta repugnância ou rejeição dessa disciplina, porque ela é perfeita em nossa vida, apesar de causar sofrimento e dor muitas vezes. E esse tipo de irritação ou repulsa é pecado com referência à repreensão paternal de Deus. E agora nós vamos ver os motivos para não rejeitar ou se enfadar dessa disciplina no verso 12. Mas antes de continuar, eu gostaria de fazer alguns paralelos com relação à disciplina dos nossos filhos, com tudo que nós ouvimos até esse momento, principalmente com o que está relacionado aqui ao texto do capítulo 3.
Diante de tudo que nós vimos nesse verso, nós podemos dizer que, primeiro, nossos filhos precisam ser corrigidos quando erram. E isso em toda a vida com que eles estiverem debaixo do nosso controle. É lógico que essa correção será diferente para uma criança, um infante, e para um rapaz, um jovem, já adulto. Não vou entrar nesses detalhes aqui, porque o meu foco aqui é principalmente infantes. Primeiro porque já nascem na iniquidade, o pecado está arraigado no coração do seu filho. E os pais não podem fingir que não estão vendo. Por quê? Porque a alma dos seus filhos está em jogo e é mais importante que qualquer coisa. Os pais precisam estar atentos aos pecados de seus filhos para tratar o pecado em seus corações, porque eles têm pecado e muitos. O próprio texto de Hebreus vai dizer isso, capítulo 10, verso 12. Porque eles nos corrigiam por pouco tempo, nossos pais, segundo melhor lhes parecer. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Qual é a relação, então, pastor, que o senhor está querendo fazer? A nossa disciplina com os nossos filhos deve ser assertiva. Aqui no verso 10, ele está falando que os pais, e nós somos assim, disciplinamos aquilo que nós vemos. Não somos perfeitos na nossa disciplina, mas a nossa disciplina com os nossos filhos deve ser ao máximo assertiva, porque nós devemos usar aquilo que a palavra de Deus fala com relação à disciplina dos nossos filhos. E se você errar na disciplina, for injusto, isso vai acontecer. Reconheça e peça perdão ao seu filho, porque você pecou contra ele. Segunda coisa, a Bíblia diz que a vara é um elemento essencial para o verdadeiro arrependimento. A correção na justiça é instrumento essencialmente importante na vida do crente. Olha o que diz Provérbios, capítulo 22, 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Abra Provérbios, capítulo 29, verso 15. Olha o que a Escritura vai dizer: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Não retire, como diz a Escritura, da criança a vara. Não faça isso. Você precisa aprender a usá-la, mas usá-la de uma forma que, ao usar, seu filho perceba a justiça, a misericórdia e o amor, não somente de Deus, mas de um pai humano. 3, nós não podemos ficar temerosos quanto à disciplina. Não pense que isso é algo inventado, é inventado por Deus. Não pense que ao corrigir seu filho você vai estar errando. Você vai estar errando se não corrigir da forma certa, porque tem isso também. Não é de qualquer forma. Existe uma forma correta. Você não tem que ter medo. A justiça diz que o pai não pode bater. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que é um ato de amor. E nós precisamos aplicar esse ato de amor nos nossos filhos, na nossa vida, e que represente mesmo aquele momento um ato de amor. E por quê? Porque ela tem um fundamento teológico, é uma ordenança divina.
Olha o que Provérbios capítulo 23, verso 13a vai dizer. É ordem: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Provérbios capítulo 29, verso 17. E nós vamos explicar isso no momento posterior, cada versículo desse que nós estamos estudando, de Provérbios. Quando falarmos sobre Efésios, nós vamos tratar o que realmente esse versículo quer dizer em sua profundidade. Olha o que o capítulo 29, verso 17 diz: corrige o teu filho, te dará descanso, dará delícias à tua alma. Eu já vi muito crente dizer e falar mal do uso da vara. Eles estão falando mal da sabedoria de Deus. Eles estão falando mal de como Deus age na vida do seu povo e quer que nós, pais, hajamos da mesma forma na vida dos nossos filhos. Não é o Estado, nem psicólogos, nem sábios desse mundo que devem dizer como instruir os filhos da aliança. É Deus em sua palavra, por meio da sua sabedoria. Ted Tripp, naquele livro Pastoreando o Coração da Criança, vai nos dizer que a vara não é uma questão de um pai irado expressando sua ira contra crianças indefesas. A vara é um pai fiel, reconhecendo o estado perigoso de seu filho e empregando um remédio dado por Deus. Por isso, não tema em usar esse instrumento da vida do seu filho. Aprenda a utilizá-lo de uma forma que isso represente a graça, a misericórdia e o amor de um pai terreno, que é a imagem de Deus. 4. A disciplina transmite a certeza de que se é realmente filho. Hebreus capítulo 12, verso 8. Olha o que a palavra de Deus vai dizer: mas se estáis sem correção de todos que se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Quando não corrigimos os nossos filhos, seja por motivo qualquer, seja essa uma correção verbal ou não, nós estamos dizendo para eles assim: eu não me importo com você. Você não é meu filho legítimo. É isso que a Escritura está dizendo. E a disciplina vai mostrar isso. Eu dei um exemplo aqui há um tempo atrás de uma criança que foi adotada, e os pais que adotaram essa criança, eles aplicavam a disciplina bíblica nos seus filhos. Eu não sei em que tempos ele vivia, mas provavelmente no nosso tempo, e aquela criança, ela ansiava por também passar por aquele mesmo caminho quando errava, porque no seu coraçãozinho ela dizia assim: eles são filhos legítimos e passam por isso, eu não passo, por quê? Será que essa filiação não tem legitimidade? É lógico que a criança não processa dessa forma, mas eles são muito mais sensíveis e perspicazes do que você imagina. 5. A disciplina tem o objetivo de tratar o coração do seu filho. Por isso, pais, cuidado com o modo como se comportam na disciplina, pois a Escritura vai dizer em Efésios 4, 31 e 32: longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E eu poderia aplicar isso aqui do jeito que está ao momento mais difícil da disciplina e do discipulado de uma família cristã, que é o momento da correção.
que é o momento da vara. Longe de vós amargura, cólera, ira, sedes benignos, compassivos. Não é só aplicar a vara, como muitos pensam. É um discipulado em que você vai inculcar na mente de seu filho a palavra de Deus, também nesse momento de correção, pois a disciplina está atrelada ao seu envolvimento com Ele, como em Deuteronômio capítulo 6. Essas coisas estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado à mesa, colocarás nos umbrais das tuas portas. Ou seja, a disciplina bíblica é um discipulado com os nossos filhos. Há envolvimento, amizade, relacionamento, respeito, consideração. Eu estou falando da nossa parte para com os nossos filhos. Sexto, a disciplina deve gerar dor, pesar, por causa do pecado cometido, levando a criança ao arrependimento. O salmista reconheceu isso na sua vida. Salmo 119, 67. Antes de ser afligido, eu dava errado, mas agora aguardo a tua palavra. E eu gostaria de falar aqui, me perdoem, às vezes a gente está no púlpito, a gente se empolga, mas é ridículo. É ridículo ver determinados pais, entendeu? Fazendo uma, como é que chama? Uma caricatura de disciplina. Caricatura de disciplina. Pais que, na hora da disciplina, né, vão corrigir com um short, com a fralda. Não tem efeito algum. Não tem efeito algum. Não tem efeito algum. Ele não vai sentir dor pelo pecado cometido. Tá? Não vai sentir nada. Vai ser indiferente. Tá? A mesma coisa se você não chamar a atenção do seu filho ou não for insistente com relação a isso. Se isso não trouxer nenhum peso a ele, ou seja, como diz lá Davi, quando vai sacrificar diante do Senhor por causa do seu pecado, o Senhor lança uma praga sobre ele, e aí ele vai e compra lá, acho que ele compra umas reses, eu não lembro se acho que eram umas reses para sacrificar. E aí a pessoa queria dar para ele, eu falei, não vou oferecer sacrifício para o Senhor, a expressão me fugiu lá, que eu não pague por isso. E a disciplina é uma reparação do erro. Por que existe impunidade no nosso país? Porque as pessoas cometem crimes e não são presas. A justiça libera, aí eles saem dali e vão cometer outros crimes. Mas se eles forem castigados imediatamente, eles vão voltar a fazer? Não vão. Se aquilo doer no bolso deles, ou na vida deles, eles vão pensar duas vezes em praticar esses delitos. Esse é o princípio da disciplina, em todas as instâncias. Então não faça isso achando que você está protegendo o seu filho. Não, você não está protegendo o seu filho. Na realidade você está protegendo ele de Deus e colocando ele nas mãos do inimigo das nossas almas. 7. A disciplina deve quebrantar o coração do filho, por isso o convencimento do pecado deve seguir a vara. A admoestação e oração piedosa
fazem parte integrante da disciplina bíblica. A disciplina bíblica na vida do crente, daquele que aplica em sua forma correta, como a Escritura fala, é um momento de grande regozijo. É um momento também de pranto das duas partes, muitas vezes. Mas é um momento de grande regozijo, porque os filhos saem dali em completa comunhão com seus pais e com Deus. A criança não pode rejeitar a disciplina. Você precisa treinar seu filho a amar a disciplina bíblica, mesmo que seja doloroso, como é para nós abrir mão do nosso pecado. Até quando somos afligidos por isso. Fale com ele o que a Bíblia diz sobre isso. Diga que o ama e que ama o Senhor, por isso age da forma como age. Porque, nono, a disciplina é um ato de amor. Por isso esse momento deve ser permeado por um espírito de contrição, misericórdia, perdão e piedade das duas partes. É lógico que no início nas crianças infantes, essas coisas vão acontecer de forma unilateral, ou seja, só da sua parte, com o exercício da disciplina. Os dois vão comungar desse mesmo espírito de contrição, de misericórdia, perdão e piedade. A disciplina dos nossos filhos é espiritual. E aí no verso 12 nós vamos ter aí os motivos para não rejeitar a disciplina que vem do Senhor. Ela representa um ato de amor de Deus na vida de pecadores. E aí seria interessante, dando continuidade aqui, voltarmos ao verso 11 para entendermos com mais propriedade essa realidade do verso 12. Há uma relação aqui do verso 11b com o verso 12a. Não te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende, é a mesma palavra aí, é um substantivo e um verbo que tem uma origem no outro, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E é interessante nós vermos a utilização do verbo repreender aí no tempo verbal, no hebraico, que significa estabelecer o que é certo. E a ideia aqui é que quem pratica essa ação normalmente é a autoridade que dá origem e faz cumprir a ação judicial a fim de estabelecer o que é certo. Há um quê jurídico, judicial nessa palavra. Seria interessante, nesse contexto, mencionar que o substantivo repreensão, toquerá, no hebraico, pertence à esfera dos processos legais. Sabe o que isso quer dizer? Significa dizer, nesse ambiente legal, se eu não tomar providências para fazer o que é certo, eu me torno cúmplice com o malfeitor. E aí eu me lembro da repreensão de Deus a Eli com relação aos seus filhos. Por isso que no âmbito do pacto de Deus com o seu povo, a disciplina é algo didático e essencial na aliança para fazer com que o seu povo aprenda o que é certo. E aqui nesse contexto nós temos uma importância pedagógica, didático, pedagógico, tudo está relacionado à aprendizagem, ao aprendizado, ao crescimento, ao conhecimento, à educação na justiça. E essa importância pedagógica, ela também se faz pela ligação que há entre repreensão, toquerá, e disciplina, musar. Porque tanto um quanto o outro estão nessa esfera de
didática, pedagógica, educacional. Uma vez eu entrei na sala dos professores, eu sou professor, né? Aí estava ali um dizer que eu nem lembro mais, falando que o professor educa. Aí entrou uma professora assim, eu fiz de propósito, apontei ali: a escola não educa, quem educa são os pais. Não vou nem dizer o que ela me falou, né? Com aqueles conceitos filosóficos furados desse mundo, né? Abra Provérbios capítulo 5, verso 12. Olha o que a Escritura vai dizer. Percebam como essa palavra está relacionada a essa educação na justiça, ao ensino. E digas: como aborreci ensino e desprezou o meu coração a disciplina, musá. Capítulo 6, verso 23 de Provérbios. Porque o mandamento é lâmpada, a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Provérbios 10, 17. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Provérbios 12, 1. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Provérbios 13, 18. Porque pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Provérbios 15, 5. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue prudência. Verso 10, do mesmo capítulo: disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. E por último, o verso 32 desse mesmo capítulo: o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. Percebam como essas palavras, e aí eu gostaria de mostrar como disciplina, musar e tocará, que são citadas aqui, estão relacionadas no ambiente da educação, da instrução, do ambiente pedagógico no lar. Esse vocábulo tocará no original significa correção, censura, punição, castigo, reprimenda, com importância pedagógica, por isso ligado à disciplina, a musar, a palavra no original do hebraico. E aí nós vamos perceber que essa disciplina pode ser verbal ou por meio de alguma aflição, no caso da disciplina de Deus, ou da disciplina de uma maneira geral, conforme vemos em Provérbios capítulo 5, verso 11 e 12. E gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino e desprezou o meu coração a disciplina. Esse homem foi repreendido verbalmente, mas não ouviu, e agora está gemendo no seu corpo e na sua carne. E aí nós podemos ver também na Escritura que a disciplina verbal ela é auxiliada pela vara, como vemos em 2 Samuel 7,14.
que Deus faz isso também com o seu povo. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filho de homens. Abra o Salmo 141, verso 5. A instrução verbal ela é auxiliada pela vara de Deus na nossa vida. Por isso que a disciplina dos nossos filhos também deve representar essa verdade. Fira-me o justo, será isso mercê, repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, o qual não há de rejeitá-lo. Abra Provérbios capítulo 19, 25. Quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Repreende ao sábio e crescerá em conhecimento. Perceba que na disciplina do Senhor é assim que Ele faz. A instrução e a vara, a instrução e a correção. Por isso Paulo vai dizer: criai os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E o que nós estamos vendo aqui, e que constantemente podemos aplicar na vida dos nossos filhos, na nossa vida, é que esses versos de Provérbios nos dizem que quando as admoestações do pai são desrespeitadas, porque é isso que nós estamos vendo aqui, um pai instruindo o filho, e ele não ouviu, o filho pode esperar que o Senhor confirme umas palmadas para evitar que o mau procedimento se torne habitual. E isso é demonstração do amor de Deus para conosco. Por isso o verso 12 vai dizer assim: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Este é o argumento para aceitar a disciplina rígida que vem do Senhor. Essa disciplina faz parte da misericórdia de Deus para conosco. Bruce Waltke, ele chama essa misericórdia de misericórdia, ele chama a disciplina de misericórdia severa. A disciplina de Deus. Por quê? Porque apesar de ser dura, na verdade ela é um sinal do amor de Deus e não da sua ira, pois diz respeito àqueles a quem o Senhor ama. Por isso, a falta de entendimento de Jó, do próprio Asaf, de achar que os ímpios ficam sem disciplina e de uma certa forma eles são deixados à sua própria sorte. Não é assim? Um pai firme, um pai atento aos filhos, ele vai ver qualquer coisinha que está errada e vai corrigir na mesma hora. Não, não é assim, meu filho. Não é assim com o mestre e o seu aluno. Em todo tipo de relação há essa preocupação, porque eu quero que aquele que está debaixo da minha orientação trilhe o caminho correto. Opa, não é assim. Se alguém aqui, por exemplo, já trabalhou ou já teve alguma instrução técnica, o pessoal que estudou em escola técnica, né? Aí você está lá com aquela máquina ali fazendo um negócio, quando você vai furar o problema, opa, peraí, não é assim não. Você pode se machucar, você vai perder a peça, ele vai corrigir. Porque quando não há correção, há um desprezo, a falta de compromisso. Por isso, o Senhor repreende a quem ama. E da mesma forma, esse princípio deve ser aplicado aos nossos filhos. A disciplina nossa deve em tudo manifestar esse amor paterno. Segundo certo comentarista, Montefiore, esse é um dos ditos
mais profundos da Bíblia, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. C.S. Lewis, em seu livro O Problema da Dor, diz que quando nos queixamos de nossos sofrimentos, não estamos pedindo mais amor, mas sim menos. Estamos pedindo que Deus não nos leve tão a sério. E lá, abra Jó capítulo 7, 17 a 19. E lá no livro de Jó percebemos como a disciplina do Senhor mostra o seu cuidado e interesse por nós. Olha o que ele diz: que é o homem para que tanto estimes e ponha nele o teu cuidado, e cada manhã o visites, e cada momento o ponhas à prova, até quando não apartarás de mim a tua vista, até quando não me darás tempo para engolir a minha saliva. Veja o capítulo 10, 20. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixe-me para que um pouco eu tome alento. Perceba que a atitude de Jó não foi sempre aquela de aceitar o sofrimento. Parece que nesse momento ele se enfada e se queixa do trato de Deus. E é nesse paralelismo emblemático que nós temos aqui, que se compara Deus a um pai que quer bem ao seu filho. E aqui nós temos nesse verso, o Senhor como educador comparado a um pai. Abra Deuteronômios capítulo 8, verso 5. Olha o que diz a Escritura: sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Se você for lá para Apocalipse capítulo 3, verso 19, a Escritura vai dizer assim, o Senhor dizendo isso à igreja: eu repreendo e disciplino o quantos amo. Você, pois, zeloso e arrepende. Eu não vou nem contar o contexto ali de Apocalipse, que vocês já conhecem. É um contexto em que a igreja está sofrendo perseguição de todos os lados. Como Pai amoroso, Deus deseja que o Filho experimente as bênçãos descritas nos versículos pares do capítulo 3. Entretanto, a condição para se alcançar esse objetivo é cumprir as obrigações dos versículos ímpares. É assim que o capítulo 3 de Provérbios está sendo montado. Os versos pares, bênçãos, versos ímpares, a condição para se alcançar esse objetivo. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, do teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Versículos pares, bênçãos. Versículos ímpares, a condição para se alcançar essa bênção. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade ao teu pescoço, escreve na tábua do coração. Versículo ímpar, condição para alcançar esse objetivo. Versículo para o objetivo alcançado, ou seja, as bênçãos, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. O capítulo 3 está todo assim, está todo desenvolvido, a estrutura do capítulo está toda assim. Versos pares descrevem as bênçãos, versos ímpares descrevem as obrigações para alcançar aquelas bênçãos. E dessa forma Deus impõe a disciplina sobre o Filho, visando conformá-lo às suas obrigações. E desse modo Deus prova seu amor por nós. E aí, olhando nessa ótica da Escritura, nós concluímos que a ausência de medidas corretivas indicaria rejeição. Hebreus 12, 8 vai dizer isso: mas se estáis sem correção, de que todos tenham se tornado participantes, logo sois bastardos ou filhos. Eu não sei o que a nossa sociedade pensa, mas a família é uma empresa.
Sabe o que significa empresa? É um projeto. Não é brincadeira assumir uma família, as responsabilidades pactuais com relação à família do pacto. Não é fácil. Há prazer, e muito. Mas há muito suor e sangue. Sabe por que as nossas famílias estão do jeito que estão? Porque as pessoas não veem o matrimônio, o casamento dessa forma, não veem a família dessa forma, um envolvimento, uma responsabilidade, um ônus, algo que eles vão ter que carregar, mas não com desprazer, com alegria, com alegria. Mas não é brincadeira. E principalmente nós, filhos da aliança, nós não estamos brincando de família. A nossa família tem que representar a família de Deus. A coisa é séria. Eu tenho muitos irmãos aqui que são militares. Não estou dizendo que a profissão de outras pessoas não tenha essa responsabilidade. Nós temos outras pessoas aqui que têm responsabilidades, muitas responsabilidades, às vezes até de vida, na mão daqueles que eles estão servindo ou trabalhando. Mas quem acha que a vida militar é uma coisa, bonitinho, a fardazinha, ir lá bonito, marchando, né, aquela coisa bonita, usando ar. Não! A vida militar é uma vida dura. Pode não ser tão dura quanto deveria ser nesse momento de paz, mas é uma vida dura. E eu tenho certeza que todos os militares aqui, ou que já foram como eu, têm prazer na vida militar. Na vida familiar é a mesma coisa. Nós não estamos brincando de papai e mamãe. Nós estamos levando sobre os nossos ombros a Igreja de Cristo, de uma forma miniatura, mas a Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo é formada por famílias. Não é brincadeira, não é um namorico, é um matrimônio, não é uma relação de coleguinha, como muitos pais falam para seus filhos, né? Eu não sou seu colega da escola, me respeita. É muito mais do que isso. É uma amizade mais profunda. É um relacionamento profundo de pai com filho. Eu vou dizer pela minha experiência de pai, que você nunca deixa de sofrer pelos seus filhos. Nunca. E de sentir a dor deles? Nunca. É um caminho sem volta. É a mesma coisa que entrar no isenta, né? Não volta mais. 40, 50, 60. É a mesma coisa. Não é brincadeira. Mas é glorioso. Glorioso. Olha o que a Escritura vai dizer. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho, a quem quer bem. E essa expressão é bastante interessante, pois tem um caráter pactual ao Pai, como o Pai ao Filho que quer bem. Ela poderia ser traduzida como aquele que aceita favoravelmente. A palavra amor favorece o sentido intensificado. Poderíamos levantar aqui uma discussão que Deus, como tem no meio teológico, que Deus só ama aqueles aos quais o Pai lhe deu, né? Não vou entrar nesse mérito aqui, mas isso é uma verdade. É um amor diferenciado, o amor de pai para com seu filho. E você pode ver isso na sua própria família. Você tem sobrinhos, você gosta dos seus sobrinhos, e você pode se dar pelos seus sobrinhos, e pode até considerá-lo como os filhos
mas eles teriam que entrar num caráter de filho como muitos entram, mas isso é natural com os nossos filhos, é natural dessa relação, o amor que um pai devota ao filho, como diz aqui. Deus devota um amor especial, diferenciado para aqueles que são seus filhos. Por isso nós temos a salvação, porque é a demonstração máxima desse amor. Na palavra de C.S. Lewis, Deus sussurra para nós nos nossos prazeres, fala conosco em nossa consciência, mas grita em nossa dor. Eu diria que nossos ouvidos só conseguem ouvir com muito mais clareza a voz de Deus quando a sua mão pesa sobre nós, como uma criança que só dá ouvidos ao pai quando é experimentada na disciplina. Eu queria fazer algumas aplicações aqui, chegando ao final dessa exposição. Os mais próximos do pastor dizem, quando eu falo que estou chegando ao final, é mais meia hora. Pode ser. Pode ser. O nosso intuito com essa exposição é fazer uma comparação da disciplina do Senhor na vida do crente com a disciplina no lar com os filhos. Por isso, da mesma forma que Deus nos lembra que quando estamos sendo corrigidos por Ele, isso é uma demonstração de um amor paterno, celestial, devemos dizer aos nossos filhos que a nossa correção e instrução é fruto de um coração amoroso e de um pai piedoso. Eu, quando falo pai aqui, estou me referindo aos pais, e fazendo uso do que ele é o responsável, ele é o cabeça diante da sua família. É ele que vai responder diante de Deus. Quando fazemos vista grossa para os pecados dos nossos filhos, estamos dizendo que não levamos eles tão a sério. Estamos dizendo também que não estamos levando o Evangelho na vida deles tão a sério assim, e muito menos estamos levando Deus a sério. E às vezes nós precisamos intensificar as coisas para nós percebermos a seriedade. Porque esquecemos que estamos tratando de uma alma eterna. E pela graça de Deus, apesar dos meus muitos erros, e de não ter na época a metade da instrução que vocês têm hoje, o Senhor abriu os meus olhos e os olhos de minha mulher para ver que os nossos filhos eram nossas ovelhas, que nós éramos pastores da vida deles. A imagem da disciplina bíblica é aquela vista em Deuteronômio capítulo 6. Abra aí. Essa é a imagem da disciplina bíblica. Tudo está aqui. Olha o que a Escritura vai dizer. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus te ensinasse, para que os cumprisse na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que hoje te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprir, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e elas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esse tema mexe comigo, e muito, porque eu tenho 4 filhos adultos, e eles me conhecem.
conhecem os meus erros, conhecem a nossa caminhada. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu acho que uma das coisas mais tremendas que Deus colocou no meu coração foi entender o que significava, o que era a disciplina na vida deles. E eu os amei até o último momento, como continuo amando, lógico. Quando saíram de casa, eu dei o meu suor e o meu sangue pela minha família e pelos meus filhos. O meu coração estava neles, apesar de todos os meus pecados, apesar de todos os meus erros. E eles podem dizer muitas coisas que eu fiz e que eu errei nesse processo, mas eles nunca vão poder dizer que eu não os amei e que eu persisti e tentei eu e Simone mostrar o amor de Deus na vida deles por meio da nossa disciplina. Muitos pais pensam que disciplina é só vara. Esse é um elemento importante, mas ele está inserido dentro de um contexto muito mais amplo, um contexto de envolvimento e comunhão com os nossos filhos, porque a disciplina envolve cuidado, companheirismo, amizade, comunhão, viver a vida comum do lar com eles. Nossos filhos precisam saber que o amamos e os amamos, e devemos dizer isso a eles, principalmente quando estiverem sendo disciplinados, corrigidos por nós. Não é assim conosco quando passamos por momentos difíceis em nossas vidas, por aflições e provações. Como é reconfortante sermos lembrados por Deus que, apesar das circunstâncias e situações, Ele nos ama e cuida de nós. E que a disciplina representa também esse amor e cuidado para que tenham vida. E tenham vida eterna. E Deus vai até o limite. Até o limite que Ele pode ir para cuidar dos seus filhos. O coração dele se expande e se dilata como o coração de um pai. E eu recorrentemente dizia isso para meus filhos: não existe limite no meu coração para vocês. Não existe. E apesar de ser pecador limitado, eu falava essas coisas pela fé, porque é assim que Deus age conosco. E se Ele tiver que ir ao extremo para que nós não estejamos perdidos para toda a eternidade, Ele vai fazer isso. E é o que 1 Coríntios capítulo 11, verso 30 a 32 nos mostra. A igreja ali estava uma bagunça. Eles estavam pisando nos sacramentos, na ceia do Senhor. E olha o que Paulo vai dizer o que Deus estava fazendo na igreja. Paulo vai explicar, dizendo assim: eis a razão, porque entre muitos fracos e doentes, entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você, pai, está sendo a imagem
de um Deus amoroso na vida do seu filho? Ou você é somente aquele que pune e castiga? Será que a forma exercida por você representa, mesmo em momentos de correção, o amor e cuidado paterno de Deus? Eu vou dizer o seguinte para você, para o casal, não é? A forma como vocês lidam com seus filhos, como vocês vivem dentro de casa, vai ser a primeira mensagem, a primeira imagem que os seus filhos vão ter de Deus na sua vida. Eles vão carregar essa imagem para onde eles forem. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra e pedir para que o Senhor esteja falando no nosso coração, Pai. Que nós, como pais, estejamos buscando na Escritura, Senhor, entendimento para exercer, ó Pai, na vida dos nossos filhos e, consequentemente, na vida da igreja, aquilo que fomos chamados a exercer, Pai. Estar dando continuidade, Senhor Deus, à família da aliança, fazendo com que os nossos filhos, ó Pai, carreguem sobre os ombros, ó Pai, a igreja de Cristo, como temos trazido essa igreja até esse momento. É lógico que ela é sustentada pelo Senhor das Escrituras, pelo Senhor da igreja, não é sustentada por nós, mas a nós é dada a sua continuidade. E quando estamos fundamentados na rocha, que é Cristo, podemos suportar qualquer peso, qualquer dificuldade, qualquer oposição, qualquer privação, qualquer provação, porque estamos na rocha, que é Cristo. Fica com o teu povo, Senhor, instrui na tua palavra, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus.